toda glória, toda majestade está naquele que fez o sacrifício para nos resgatar de uma situação que nós havíamos sido condenados neste mundo. E Ele sempre quis o melhor para cada um de nós. Ele veio, saiu da sua glória, saiu do seu trono, por amor de mim e por amor de você, um preço que nós não poderíamos pagar, uma dívida que o próprio homem adquiriu. O próprio homem adquiriu por uma desobediência, alcançar, ter na vida dele uma condenação. Mas o Deus Todo-Poderoso saiu do seu trono, da sua glória, se fez homem para morrer por mim e por você, porque nós não conseguiríamos pagar o preço. Nós não conseguiríamos pagar uma dívida que foi adquirida por um casal, o primeiro casal, Adão e Eva. Mas Ele, por amor de mim e de você, Ele se fez maldito. Porque a Bíblia fala que a morte de cruz era maldição. E Ele fez maldito na cruz para nos resgatar de uma condenação eterna. Ele veio, separou, ensinou seus discípulos, preparou e enviou. E Ele morreu. Ele foi crucificado, morreu, mas Ele ressuscitou. E hoje reina para todo sempre. E Ele deixou uma ordem. Ele deixou uma ordem para os seus discípulos. O próprio Jesus deixou uma ordem que está no Evangelho de Marcos 16:15, que Ele disse assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Esse Evangelho que salva, que cura, que transforma a vida do homem e da mulher. Transforma. A palavra de Deus transforma a vida das pessoas. Muitas pessoas perdidas, muitas pessoas cometeram coisas inacreditáveis. Mas depois que ouviu o Evangelho de Jesus Cristo e aceitou a palavra no seu coração e foi transformado pela palavra. E a palavra de Deus transforma a vida do ser homem, do ser humano, desde que dá atenção na palavra de Deus. Mas como Ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho de Jesus Cristo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas o que não crê já está condenado. Eu estou aqui apenas para anunciar a palavra de Deus. Eu não estou forçando ninguém a nada, porque a decisão cabe a cada um. A escolha cabe a cada um. Deus deixou o livre-arbítrio para que o homem possa escolher o seu caminho. Vai depender de cada um. Jesus Cristo fez o que devia fazer, a parte dele. Morreu para nos salvar. Agora cabe a mim e a você tomar uma decisão. Como está escrito na palavra de Deus.
Mateus 3:2. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Esta palavra foi pregada por Jesus Cristo, foi pregada por João Batista no deserto, aonde aquela geração totalmente distorcendo a palavra de Deus, os caminhos do Senhor. João Batista já pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Muitos entenderam a pregação de João Batista e aceitaram o Deus Todo-Poderoso. Mas muitos desprezaram e morreram. O povo naquela época morreram. Mas vai ter um dia de julgamento, um dia de juízo. Um dia todos vão ficar diante do Deus Todo-Poderoso para prestar conta. Por isso que o Evangelho está sendo pregado para você despertar. Eu não sei da tua idade, nem quero saber, mas o Evangelho está sendo pregado para ainda que haja conversão na vida de muitos. Desde a antiguidade está sendo anunciada essa palavra e ela não vai parar até que Jesus Cristo volte. Porque Ele está voltando. Jesus Cristo está voltando. Por isso que nós temos que falar dele. Porque a palavra vai de confronto com você. A palavra tem que ir de confronto com você, para você despertar de uma vida que muitas das vezes não está agradando a Deus. Não importa o que você já fez. O importante é se arrepender. O importante é se arrepender. E ter conversão. Mudança de vida. Essa é a única maneira de nós ser aceito por Deus. Porque senão não tem outra maneira. Não tem outro jeito. Porque a Bíblia fala que existe dois caminhos. Ou é céu ou é inferno. Você pode me perguntar, mas você veio falar da palavra de Deus, do Evangelho? Mas na Bíblia tem muitas passagens que falam, o próprio Jesus fala do inferno. E existe o inferno. Se você não crê, é porque você realmente não quer aceitar a verdade. Porque a verdade, ela confronta o pecador. A palavra confronta o pecador, porque não gosta de ouvir a palavra, a verdade. Porque gosta de viver da sua maneira. Gosta de viver do jeito que quer. Mas a palavra de Deus, ela foi escrita para que nós não podemos viver da maneira que nós quisermos, mas da vontade de Deus. Por isso que o povo não quer aceitar a palavra, a verdade, para não se corrigir dos seus caminhos. Porque se ouvir e for viver a verdade, vai pensar, vou deixar de viver do jeito que eu quero. Mas aí que está o problema. Viver da maneira que quer, que é o problema. Viver a verdade da palavra. Porque muitas das vezes o povo gosta de ouvir mentira. Mentira que agrada o seu coração. E não é dessa forma.
Não é desse jeito que, para ganhar o reino de Deus, que tem que ser da nossa maneira. Não podemos viver de acordo com as nossas vontades, os nossos quereres. Tem que haver mudança. O ano está terminando. O ano está chegando ao fim. Muitas estão aí programando o ano que vem. Como que vai ser meu ano? O que eu vou fazer para enricar? Para ganhar dinheiro? Mas você já se programou para ter mais um relacionamento com Deus verdadeiro? Buscar intimidade com Deus? Ou você quer ter mais compromisso com a mentira, pensando em prosperar mais, enriquecer mais? Mas o próprio Deus, Ele não saiu do seu trono, Jesus Cristo não saiu da sua glória para vir aqui neste mundo te oferecer riqueza. Jesus não veio aqui para te oferecer riqueza, bens materiais. Se você pensar dessa forma, você está enganado. Você está enganado. Não está escrito nas Escrituras que Jesus Cristo veio aqui para te dar prosperidade. Quem prega isso para você é um mentiroso, falso profeta. E está cheio de falso profeta, enganando o povo. Está na hora de despertar. O ano está acabando. Você tem que se programar para ter mais compromisso com Deus. Porque ninguém verá a glória de Deus sem ter relacionamento com Deus. Sério. Compromissado com Deus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só através dele que nós chegamos ao Pai, através de Jesus Cristo. Conhecendo as Escrituras, a verdade. A verdade do Evangelho. Que não foi escrito para passar despercebido. Mas não, para nos orientar. Para nos instruir. E é isso que eu estou fazendo aqui nesta manhã. Não estou aqui para falar de religião, de política, mas para falar de Jesus Cristo. Falar da verdade. Em Provérbios, vou ler um versículo aqui para você. Provérbio, escrito por Salomão, um homem muito sábio, que Deus deu muita sabedoria para Salomão. Quando Salomão, ele foi ungido a rei de Israel, ele pediu a Deus, para que Deus pudesse dar condições para que ele pudesse reinar aquela nação. Mas como ele não pediu dinheiro, não pediu riqueza, Deus deu uma sabedoria para ele, que nunca houve nem haverá um homem mais sábio do que Salomão. E Deus não deu só sabedoria, Deus deu muitos mais do que sabedoria. E ele escreveu para que nós possamos hoje, nos dias de hoje, viver essa verdade. A hora está chegando. Jesus está voltando. Ele falou. E as pessoas vai estar dizendo assim, corre, não está prestando atenção. Estamos comprando jura e coisa, e essa não é verdade. Verdade.
glória a Deus. E Salomão escreveu muitos provérbios. Um deles ele disse assim: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são o caminho da morte. Vou ler para você de novo. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. O caminho da morte é o caminho da ilusão, porque esse mundo vive iludido com as coisas mundanas. Porque no jardim do Éden, o primeiro casal entrou na conversa, foi pela conversa do próprio diabo. Quando Deus falou para eles não trocar uma fruta da árvore que era proibida, que era do bem e do mal. Mas o diabo enganou, disse para eles que não tinha problema. E eles pegaram aquela fruta e comeu. Aonde chegou, veio a desobediência. E a Eva, vendo aquele fruto saudável, bonito, aos seus olhos, ela achou que se ia satisfazer ela. É isso que o mundo vê. Tudo que é bonito, tudo que agrada os seus olhos, os desejos da sua carne, parece que são caminhos bons, mas é o caminho da morte. A morte eterna. Porque todos vão morrer. Você veio neste mundo por um período de tempo. Eu vim nesse mundo por um período de tempo. Mas vai chegar um dia que nós vamos morrer. Mas a questão é: o que você está fazendo para você ganhar a vida eterna? O que você está fazendo para ganhar a salvação? O problema é que após a morte, para onde vai? Porque a Bíblia fala que existe dois caminhos, duas portas, a porta larga e a porta estreita. A porta larga é aquilo que o mundão quer fazer. A porta larga é aquilo que as pessoas querem fazer da sua vida da maneira que quer. Levar a vida curtindo de tudo, fazendo as maiores atrocidades que pode fazer, contaminando o seu próprio corpo, contaminando sua própria salvação. Que a Bíblia fala que no reino de Deus não entra o desobediente. O homem acha que todo o caminho leva à salvação, mas não leva. Existe a porta estreita, que as pessoas não querem seguir esse caminho, que a porta estreita é para você viver de acordo com a palavra das Escrituras. Agora eu pergunto para você: você conhece essa Escritura? Você conhece a palavra de Deus? Para que você possa viver a palavra de Deus, que é o caminho. A palavra de Deus que é o caminho, a caminho da salvação. Porque existe uma conversa que
todos os caminhos levam a Deus. É mentira. É mentira. Somente Jesus Cristo, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muitos estão procurando caminhos fáceis, achando que vai chegar até a Deus. Não vai. Em Gênesis, quero ler um texto aqui para você. Em Gênesis, é o primeiro livro da criação. Depois que Deus criou todas as coisas, Ele disse: haja. Ele criou tudo. Mas o homem foi diferente. O ser humano foi diferente. E aqui em Gênesis, capítulo 1, 26, diz assim: e disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus abençoou. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e encheis a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dá semente e que está sobre a face da terra, e toda árvore que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E quando Deus disse: haja árvores, haja peixes, criou o homem, criou a natureza, o gado, os peixes do mar, criou todas as coisas. Ele disse: ficou muito bom. Mas Deus fez além. Ele pegou o pó da terra, fez a imagem, e ali ele soprou nas narinas daquilo que ele tinha feito, e trouxe fôlego de vida. Foi onde ele disse: façamos o homem nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O único que tem a imagem e semelhança de Deus é o homem. Deus criou o homem, ou seja, a mulher, para ser a sua imagem, para ser representante dele aqui nessa terra. Glória a Deus. Para que o homem representasse ele, deu tudo para ele, todo o domínio, tudo. Mas só que o pecado, só que aquilo que realmente era para o homem fazer, não obedeceu a Deus. Se o homem seria um representante de Deus aqui, ele tinha que ser igual, fazer aquilo que Deus sempre almejou. Mas hoje nós vemos como que está o ser humano, de que forma está vivendo o ser humano. A ganância tomou conta do seu coração.
A avareza tomou conta da sua vida. Procurar a verdade e conhecer mais a Deus não quer. Mas ganhar dinheiro e enriquecer é o que mais quer. Fazer as suas vontades carnais é o que mais quer. O homem foi feito para a semelhança de Deus, para ser um representante. Mas o que nós temos visto nesses últimos dias é a vergonha que o ser humano está fazendo. O descaso, o desprezo com a palavra. Não querem saber de Jesus Cristo. Não querem saber da verdade. Só quer viver da melhor maneira que puder viver. Eu não estou dizendo para você que você não tem que trabalhar e ganhar para sobreviver. Mas o problema é a ganância. Hoje nós mais vemos as pessoas querendo tomar o que a outra tem. Pessoas querendo se dar bem nas custas do próximo. Como Jesus disse, que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus amou o mundo. Foi isso que Ele fez, amor. Mas a gente não vê o amor do próximo pelo outro. O que tem mais é os julgadores. O que tem mais é aqueles que escarnecem da verdade e da palavra de Deus. O que nós vemos hoje, pessoas que não dão atenção, que desprezam o Evangelho de Jesus Cristo, que desprezam a verdade e gostam de viver na mentira, na enganação, o amor ao dinheiro, avarentos. É isso que está nesse mundo. Não adianta você querer riqueza nesse mundo, se você não vai aproveitar nada depois que você fechar os olhos e a tua respiração deixar de existir. Não adianta. Se Deus fez o homem para representar Ele nesse mundo, o homem está envergonhando a Deus. Como existia uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. Era uma vergonha no começo. Uma vergonha. Envergonhava a Deus aquela cidade, aquele povo. Que estava tão contaminado, que Deus disse que eu vou destruir. E Deus destruiu aquela cidade. Deus mandou fogo e destruiu aquela cidade. E é isso que vai acontecer com esse mundo. Deus vai destruir. E você está querendo juntar riqueza para quê? Deus disse para não guardar tesouro nessa terra. Juntar tesouro nessa terra, mas juntar tesouro no céu. Onde a traça nem a ferrugem vai comer. Porque tudo aqui nesse mundo vai ser destruído. O teu carro, se você é tão apaixonado por ele, a tua casa tão bonita, que você idolatra, vai ser destruído. Mas aquilo que não vai ser destruído é fazer o que Deus manda, a obra de Deus. Guardar os tesouros no céu. Não deixar o dinheiro, a riqueza, os bens materiais tomar conta da sua vida.
impedir de você adorar a Deus em vez de adorar o que você tem. Porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando e Ele já deixou avisado. Por isso que nós temos que pregar e falar a verdade. Mas o duro é que as pessoas não querem ouvir a verdade, gostam de mentira, como eu já disse. Mas não importa, não é isso, não é por isso que eu vou deixar de falar. Gostam ou não, mas a verdade tem que ser pregada. No Evangelho de Mateus 4,17 disse assim: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrepender do quê? De um pecado que começou desde o início. Como eu disse, o pecado do casal Adão e Eva. E esse pecado continua até hoje. Mas pela morte de Jesus Cristo, e muitos dizem, estou vivendo na graça. Mas se você, Jesus Cristo já pagou um preço, mas se você não fazer as coisas como a Bíblia manda, não adianta graça. Para você não. Conhecereis a verdade vos libertará. Mateus 8,32. E é isso que eu estou pregando aqui, a verdade, para que você entenda na verdade. A verdade do Evangelho. A verdade que vai te dar salvação. Porque somente a verdade vai salvar o homem e a mulher de uma condenação eterna. Existe, está na palavra de Deus, que vai haver um julgamento. Todos vão ficar diante do trono de Deus. E ali vai ser decidido para onde vai cada um. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que pagasse um preço. Mas as pessoas não reconhecem o preço que Jesus fez. Não reconhece, fica recorrendo outro tipo de Deus, que não é o Deus Todo-Poderoso. Fica recorrendo um Deus que não faz nada por você. Fica recorrendo um Deus que não fala, tem ouvido, mas não fala. Tem boca, tem ouvido, mas não ouve, boca que não fala, pés, mas não anda. O que isso vai fazer para você? E desprezando um Deus vivo, desprezando Jesus, que fez um sacrifício de cruz, que morreu na cruz do Calvário e derramou seu sangue. Somente Ele. Não há salvação em outro, a não ser Jesus Cristo. Que nunca houve e nem haverá um Deus tão grande e poderoso. Por isso que o Evangelho tem que ser pregado. A verdade tem que ser anunciada. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Somente aquele que nele crê. O Evangelho de Jesus Cristo não é religião. A tua religião não vai te salvar. A tua religião não vai te salvar. Não adianta você falar, eu sou evangélico. Não adianta você falar, eu sou católico. Não sai da igreja, coloca a Bíblia debaixo do braço, dá uma de santinho dentro de 4 paredes. Dentro de 4 paredes, santinho. Quando sai de lá, vai praticar suas imundícias. Um desrespeito com o Criador. Um desrespeito com Deus Todo-Poderoso.
Religião não salva ninguém. Não adianta que você falar, eu sou evangélico. Jesus não deixou religião. Procura na Bíblia e me mostra que Jesus deixou religião. Jesus deixou na Bíblia o seu poder de salvação. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma religião ou pertencer a uma denominação religiosa, mas servir a Jesus Cristo, servir ao Deus Todo-Poderoso. Esse é o dever nosso, é o dever do ser humano. Mas desrespeito com a palavra de Deus é o que mais está existindo na face da terra. Mas Jesus Cristo está voltando. Por favor, não. Está calor, eu vou te... O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus. Ele disse no Evangelho de João 14,16: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não adianta você escolher outros caminhos que não seja Jesus Cristo. Não adianta você procurar intercessão num santo milagreiro. Não adianta. Só Jesus fez milagre. Só Jesus que cura e tem o poder de dar salvação. Somente Ele. Não existe outro. Está nessa escritura, está escrito. Ninguém vai te dar salvação. Não é padre, não é papa, não é pastor que vai te dar salvação, é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas se você estiver seguindo homens, pecadores, achando que você vai ser salvo, você vai ter uma grande decepção naquele dia. Quando você morrer, ninguém vai escapar da morte. E vai ter um julgamento. Como aconteceu na vida de muitos. A Bíblia fala de uma parábola, onde duas pessoas, um rico e um pobre, um mendigo. O rico tinha muito dinheiro. O rico tinha os seus melhores carros, o carro do ano, dinheiro. Tudo bem? O rico tinha tudo o que ele queria: as melhores roupas, os melhores carros, as melhores mansões. E a Bíblia fala que havia um mendigo, cheio de feridas, que ficava ali mendigando aquilo que caía da mesa do rico. Mas o rico desprezava, o rico zombava dele. Mas a Bíblia fala que eles morreram. A Bíblia fala que o mendigo morreu. O mendigo, ele tinha compromisso com Deus. Não é porque ele tinha compromisso com Deus que ele devia ser rico. Porque o importante para mim e para você é a nossa alma. Não é esse corpinho bonito que você tem, não. Não é esse rostinho bonito que você tem, não, que você vai convencer Deus. Porque isso aí vai ser comido, vai ser destruído. Vai ser tudo destruído. Deus não está interessado na tua beleza. Ele está interessado é aquilo que você leva dentro de você.
na sua alma, as suas escolhas. É isso que Deus está interessado. Compromisso com Ele, fidelidade com Ele. É isso que Deus quer. Fidelidade, compromisso com Ele. E a Bíblia vai dizer que o rico morreu e foi sepultado, para a terra comer, os bichos comer ele. E o pobre, o mendigo, a Bíblia diz que foi levado pelos anjos. Ele morreu e foi levado pelos anjos. Aí essa parábola ela vai nos instruir. Após a morte, quem é que vai buscar a tua alma? Quem é que vai buscar a tua alma depois que você parar de respirar? A Bíblia deixou para que nós possamos ler e entender e pedir discernimento do Espírito Santo para poder discernir a verdade. O rico foi sepultado, o mendigo foi levado pelos anjos, porque a Bíblia vai mostrar que aquele que é de Deus, os anjos vêm buscar, mas o que não é de Deus é o diabo que vai levar. Por isso é o tempo de ter compromisso mais com Deus. E se a Bíblia está escrita é para nos instruir. A Bíblia está escrita para nos orientar, para que nós possamos viver de acordo com as Escrituras mandam. Qual a diferença do rico e do pobre? Porque o rico dava valor nas suas riquezas, no seu dinheiro. Mas a Bíblia diz que após a morte, os anjos vieram buscar a alma daquele povo. E lá onde eles estavam, havia uma separação. O rico foi lançado no lago de fogo e enxofre. E o pobre estava no seio de Abraão, que era um lugar de descanso, esperando o dia, o grande dia. E aquele rico dizia: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e venha molhar a ponta da minha língua. Você vê a situação que estava aquele homem, o tormento que ele estava. Então eu já disse, faça a tua escolha. Faça a tua escolha. Enquanto há tempo.